a Europa entrando na Idade Média. O que acontece? A Europa é um continente, talvez seja o continente mais móvel do mundo. Nem na África há uma mobilidade tão grande de fronteiras. É um estado em ebulição, são estados em ebulição, normalmente mantidos em temperatura mais ou menos controlada. Essa temperatura que a gente fala se chama riqueza, dinheiro. São altamente evoluídos, são responsáveis por muitos inventos, por muita coisa, mas por uma elite pensante, não pela sua maioria. Também tem coisa muito ruim ali. Falei ontem e falo hoje de novo, e vou repetir. Quem usou a mão de obra escrava foi Portugal e Espanha. Quem explorou a escravidão foi a Holanda e a Inglaterra, que faziam de tudo. Tudo. Os sionistas faziam de tudo. Saíram da península, se juntaram em Amsterdã, deram o golpe das tulipas. Tem aqui as tulipas, você pode ir aqui. Você vai lá e entenda o que foi as tulipas. Tem um vídeo aqui, do começo do canal. Vai lá no começo do canal, lá 3 anos atrás, 4 anos atrás, e você vai ver. Tem um vídeo sobre as tulipas. Se alguém quiser, pode botar o link aqui também, não tem problema. Se algum administrador quiser colocar, coloque o link aqui. Você entender. Aquilo foi tão violento que a Holanda praticamente acabou. A economia holandesa levou um século para se restabelecer. Isso no começo do século XVIII. No começo do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, acontece essa tragédia. E dali em diante, graças ao roubo do ouro, tanto é que a marinha inglesa, a chamada Royal Navy, a Real Armada inglesa, ela foi feita pela pirataria. Almirante Nelson era um pirata, um bandido, um marginal. O que eles faziam eram simplesmente atacar os navios portugueses e espanhóis e aquela região ali. Simplesmente esse dinheiro era roubado. Dali começa a grande aventura da Inglaterra. Esse ninho de gato, que é a Europa, esse ninho de gato, foi se sofisticando, foi evoluindo, até acontecer isso que chegou aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a ser liderados pela sua ex-colônia, porque os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, e naquela simbiose com a fraqueza da Inglaterra, com cabeças pensantes indo daqui para lá, porque no final de 1938 não existia um sionista. Veja quantos judeus banqueiros, altos empresários, que foram para a Câmara de Gás, que morreram em campo de concentração de Hitler. Só foi judeu trabalhador, operário, peão, só. Profissional liberal, como eu falo, veja o piano te dá essa noção do que era. Pessoa totalmente desencontrada, uma família comum, alemã, judia, no seu dia a dia, um garçom, outro pianista, outro isso, pessoas comuns, a classe média, o pai, herói de guerra, e você vê o que acontece ali. Acontece toda a bestialidade. Sobre essa bestialidade, eu tenho algo a falar, mas não vou falar hoje. Que eu vou falar e vou abordar em cima do que foi a República de Weimar, porque em Camboa estamos vivendo a República de Neymar, que é praticamente parecida. O modus operandi é o mesmo. Eu espero que o desenlace não seja o mesmo. Estou torcendo, orando, para que não aconteça isso em Camboa, porque quem oprime hoje, amanhã vai chorar lágrima de sangue. Bem, mas o que acontece? A Europa está acostumada a pestes, a intempéries, a brigas, a tirania, a fome, e a uma guerra étnica sem fim. Todos brancos, porém todos em guerra. E isso não é novidade.
e nós estamos às portas do fim de Roma. Roma é aquele império que manda no Ocidente, mandava no mundo inteiro, não mandava no mundo inteiro, mandava na Europa Ocidental, uma parte na Oriental, pouco da Europa Oriental, mas mais a parte ocidental, que a gente conhece como mundo civilizado, blá, 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 Oriente Médio, Egito, ali, norte de África, é esse universo. O Mediterrâneo era deles, aquela região toda, ótimo. Ali você tem Roma, e fica ali até 476 a.C. Claro que ela não caiu de uma vez só. Claro que não foi isso, foi aos poucos. Roma caiu e foi destruída? Não, não foi destruída, foi corroída. Por isso que você não pense que os Estados Unidos vão acabar. Roma continuou existindo, só que passou a ser saqueada. Houve 3 saques enormes em Roma, em 471, 473 e outro em 475, acho, quando ela cai definitivamente em 476. Em 476 que eles efetivamente caem. Antes disso, eles têm 3 saques, a cidade saqueada, e começou a ser depois. Mas a estrutura continuou lá. Isso eu quero dizer que se você está pensando que os Estados Unidos precisa só de uma bomba atômica para acabar, não. Ela pode continuar com a estrutura lá, só que totalmente depauperada. Aconteceu isso com Roma. Né? E a gente, quando sai isso daí, há um processo de acomodação. Tá? Começa a se criar a estrutura feudal. Tá? O ocaso de Roma cria a ascensão, tá, dos germanos em detrimento dos latinos e o fracionamento da Europa. Tá? Ali você tem o que é chamado de Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Ali você tem a Alta Idade Média. Aquele período é um período ainda bom. Há uma grande peste, há um negócio, mas não tão grande quanto a que viria depois. Ali é a Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, há uma estrutura do feudalismo, como ele começa a se montar, como a nobreza e como os reis, os nobres, se tornam, vamos dizer assim, franqueadores do país. O franqueamento do país. É um período fértil na Europa, porque a Europa passou um período muito fértil entre o final da Alta Idade Média, 800 e pouco, até aproximadamente 1200 e pouco, 1200 e pouco, mais ou menos, 1300, mais ou menos, existe um período muito fértil. Não. Depois começam a vir as secas. Inclusive, a seca traz muita semente seca, traz muito problema, traz muito rato. E isso alimenta a peste bubônica, que acontece em 1347, vai até 1351 e acaba com metade da população da Europa. Aí, até 1453, você tem a Baixa Idade Média. Aí é o feudalismo total. Aí é o crescimento da Igreja com o Estado, são onde acontece o grosso das cruzadas, a tentativa do cristianismo ir além das suas próprias pernas, a fome na Europa e a estrutura, sucerano, vassalo, tá? o lacaio, aquela situação toda onde o homem trabalha a terra, o camponês, vive da terra, que não pertence a ele, pertence a um terceirizado pela nobreza, pelo rei, que é um franqueador. Cuida ele do exército, cuida ele, faz o que faz? O que é um reino da Idade Média? OTAN! Isso. Faz mal o seu serviço. Faz mal. Vivem sempre em atrito, sempre em guerra durante esse período. A Europa caminha
há passos largos para isso. Casa que falta o pão, todo mundo reclama, ninguém tem razão. Sem Estados Unidos, sem a linha mestra, sem alinhamento, várias etnias vão começar a querer independência. A Espanha é uma que fica lambendo o saco dos Estados Unidos e pode ter 3 a 4 a 5 movimentos separatistas. A França não está longe disso. A Alemanha, idem, e por aí vai. Países diminutos se transformarão em outros países mais diminutos ainda. Você haverá um fracionamento, haverá uma reorganização religiosa, talvez em cima agora não do cristianismo, mas em cima das religiões asiáticas. As pessoas vão se tornar muçulmanas. Por quê? Porque a posição identitária, tá, e totalmente avessa que nós temos do europeu nativo a esse modelo causa esse problema. Você vai ter uma reestruturação. Então, você está passando pela alta Idade Média, pós-idade contemporânea. Eu quero dizer para vocês que contemporâneas são todas as idades. Quando você está com gente do seu tempo, você é um contemporâneo. Né? Então, a alta Idade Média. E depois viria a baixa, que seria uma sociedade totalmente degradada, dominada, sofrida, envelhecida, pobre de recursos. Não tem mais floresta para cortar, não tem mais mata para ir. Inclusive, na Baixa Idade Média, é que começam a aparecer as cidades, aglomerados em torno de uma igreja, de uma praça, de um pequeno comércio, de um ferreiro, e isso começa a tirar a qualidade de vida das pessoas. Esses aglomeramentos começam a criar ponte de contato, e somado a isso, total falta de higiene naquele período, naquelas plagas, e mais somado a isso, a ignorância, a boçalidade, a superstição como grande arma de tudo.